Estamos lá. Pode tirar isso daqui, não vou usar essas. Se eu quiser pôr aí, põe em cima da... É no Facebook, né? É Facebook. Glória a Deus, já estamos em direto lá. Enquanto isso o povo vai chegando. Já estamos? Já? Já está. Já estão? É bom ligar que o povo vai chegando. Eu tive que pegar o tablet do meu filho. Se ajeitando. Eu joguei pro tablet dele pra mim. Isso ficou perfeito assim. Bem melhor que nós. Você marcou a gente lá? Você marcou a gente lá? Não, né? Não, só tem que ir lá no Facebook dele mesmo. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vamos aguardar os irmãos que se chegando. Nós adiantamos aí uns 9 minutinhos para aproveitar o tempo. Glória a Deus. Ah, já está chegando gente aí. Hein? Já tem gente chegando aí. Glória a Deus. Vou ficar aqui no baixo, aqui, né? Para não ouvir. Né? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Exaltado é o nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer aquele... Não é debate, é comentário. Não é estilo presidencial, mas aquele... Bem... Vou dar início. E eu vou dicando para os irmãos. O povo vai chegando rápido, viu? Glória a Deus. Vai chegando, irmãos, ali. Aleluia. Exaltado é o nome de Jesus. Meus irmãos, vamos ligando aí a sua transmissão, entrando na live da igreja, no Facebook da igreja. Quem já vai entrando, já vai partilhando, já vai compartilhando é o nome de Jesus para que haja uma maior abrangência do aprendizado da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos aproveitar o ensejo, já vamos iniciar com uma oração em nome de Jesus. Eu quero pedir que o evangelista George, que vai estar iniciando com essa oração, logo após eu vou pedir ao presbítero Marcelo, que vai estar junto conosco louvando a Deus com o hino de número 1 da harpa cristã, que é um dos hinos sugeridos da nossa lição de hoje. Hoje nós vamos iniciar o segundo trimestre do ano em curso, ano de 2020, para a glória de Deus. Nós vamos estar apresentando aos irmãos, fazendo todo o início de apresentação introdutória, lembrando que essa é a primeira lição ainda. Nós temos 13 lições para aprendermos. Então os irmãos que já estão se chegando na live, vão se conectando, junte sua família aí, diante do telemóvel, do computador, do tablet, ou do seu smartphone, quem é mais chique, né? Glória a Deus. Então nesse momento o evangelista George vai estar orando ao nosso Deus, e logo após, o presbítero Marcelo, junto com todos nós, louvando a Deus, hino de número 1. Evangelista. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Curvamos nossas cabeças. Senhor Jesus, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus. Obrigado, Senhor. Pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, por mais este momento, ó Deus eterno, único, momento, ó Deus eterno, de centralizarmos, ó Pai querido, a Tua palavra, Senhor, como ensino e aprendizagem, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo. Deus, que o Senhor possa abençoar a todos, ó Pai, que estiverem acompanhando e aqueles que irão acompanhar. Que o Teu nome seja glorificado através da vida dos Teus servos, Senhor. Deus, essa é a nossa oração, ó Pai, de agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o presbítero Marcelo, junto com todos nós, louvando a Deus, hino de número 1. A paz do Senhor para os irmãos. Quero convidar os irmãos aí que estão em seu lar a pegar a sua harpa cristã e, em posse dela, abrir no hino de número 1, Chuvas de Graça. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 1 da nossa harpa cristã. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor.
chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os Teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Graças a Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, de vez em quando o Senhor Deus manda chuvas, né? Sejam elas temporãs ou serôdias para a terra, para regar a terra, mas nós oramos e cantamos para que o nosso Deus envie chuvas de bênçãos sobre a nossa vida, sobre a sua casa, você que está ligado nessa transmissão dessa live, em nome de Jesus. Meus irmãos, como nós já anunciamos, hoje nós vamos iniciar o segundo trimestre do ano de 2020. Esse trimestre, os irmãos já sabem, os irmãos que são membros da Igreja Assembleia de Deus, Templo da Glória, os irmãos estão inteirados, inclusive os irmãos lá da Irlanda, da França, que também estão ligados aí, vários irmãos do Brasil, que receberam o link para estar participando também, estão ligados. Nós vamos ter esta aula desse trimestre, serão 3 meses de uma lição maravilhosa, baseado na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Então, para os irmãos terem uma ideia, nós enviamos para os grupos da igreja o PDF da lição da escola dominical. Por motivos que os irmãos já sabem de quarentena, não tivemos condições de adquirir as revistas em papel, né, como o nosso bom costume. E também não consegui, a CPAD do Brasil não está disponibilizando a revista de aluno em PDF. Então, nesse trimestre, nós estamos compartilhando com os irmãos a revista em PDF também de professor. Então, agora todos os irmãos vão receber aí esse material tão importante ao nome de Jesus. Meus irmãos, nós temos o tema, o título desse trimestre, a Igreja Eleita. Mais uma vez repito, esse trimestre está baseado na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Os irmãos que têm aí a sua revista, a capa de sua revista, na capa da revista nós temos um rolo de um pergaminho, nós temos uma coroa de espinhos e nós temos aí também um símbolo de um selo. Todos esses símbolos da capa da revista têm totalmente significado dentro da lição, dentro do trimestre. Eu costumo dizer, já tem 20 anos que eu ensino a palavra de Deus na escola dominical. Eu sempre bato nessa tecla. Se nós não entendermos a capa da revista, não adianta nem estudar o conteúdo dela. Então, olha que coisa interessante, o pergaminho aí, ó, simbolizando a palavra de Deus. Eu não sei se é possível, eu acho que está muito claro, né? Mas os irmãos pegarem aí o pergaminho, vê se consegue pegar aí, vê se dá para pegar. Eu não sei se está dando para pegar. Está muito claro, né? Está muito claro, não dá para pegar. Mas os irmãos que forem nos grupos da igreja, lá está a revista em PDF. Então, o pergaminho simbolizando a palavra de Deus, ok, meus irmãos? A cruz, né, o sacrifício de Cristo é através da cruz e simbolizado aqui através da coroa de espinhos, e o selo da promessa do Espírito Santo simbolizado por este selo com o brasão do leão da tribo de Judá. Já observaram o detalhe? Lá no selo tem um emblema, a imagem de um leão coroado. É Jesus Cristo lá. E atrás, sim, pode falar. Atrás do selo tem um detalhe ali que é umas gotas de sangue, né? Isso do sacrifício de Cristo. Esse que é o grande segredo de a gente entender a lição da escola dominical, o presbítero Marcelo Lembrei agora de um discípulo. E do evangelista George.
Então a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Meus irmãos, nós vamos dar início a esse trimestre tão interessante. Eu vou fazer um rápido resumo aqui das 13 lições, não vamos citar, só vou citar os títulos das lições. Hoje nós vamos estar aprendendo a primeira lição. Então nós não temos como esgotar, evangelista George e presbítero Marcelo, na aula de hoje, o trimestre, ok? Então os irmãos têm toda a liberdade de fazer comentários aí na live, de fazer perguntas. O nosso evangelista e o nosso presbítero vão estar aqui analisando, olhando aqui as suas perguntas e na medida do possível nós vamos estar respondendo. Porém eu quero pedir aos irmãos que façam perguntas relacionadas à lição que está sendo ministrada, até por uma questão de aprendizado da palavra de Deus. Então a lição de número 2 vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Fique então, se Deus quiser, para terça-feira que vem, não é para hoje. Hoje o tema da lição é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então hoje é uma aula introdutória, ok? Então nós não vamos esgotar, falar hoje da lição 3, da lição 10, da lição 12. Nós vamos falar apenas da lição de número 1, para que o entendimento e a compreensão fique muito melhor para os irmãos. Amém? Então hoje se inicia com a primeira lição, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Nós vamos ter até a de número 13, são 3 meses, irmãos, aprendendo a palavra de Deus. Hoje, essa tarde, evangelista e presbítero, eu li em 45 minutos, eu li uma outra vez a Epístola de Paulo aos Efésios. E eu creio que eu falei com a minha esposa, eu acho que já é a 55ª vez, já 55 vezes que eu leio essa epístola. E eu chamei ela na cozinha, meus irmãos. A aula aqui é muito familiar, viu? Chamei ela na cozinha, minha filha, para ler, para ouvir, não precisa nem interpretar. Só a leitura da carta já prega. Aí aqui, só a leitura da carta já prega, não precisa muita coisa. Só ler, meus irmãos, a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos observar muitas coisas boas. Então, vamos ter a segunda lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós vamos ter a lição 3, eleição e predestinação, nós vamos ensinar da forma bíblica. Nós aqui não vamos ficar levantando na escola dominical bandeira denominacional. Nós levantamos a bandeira da palavra. O que vale não é a Assembleia de Deus, a Batista, ou qualquer outra denominação, seja igrejas pentecostais, neopentecostais ou tradicionais, ou igrejas históricas. O que vale é a palavra de Deus. Ok, meus irmãos? Então nós vamos defender a bandeira da palavra. O que a palavra diz? Sobre eleição, predestinação. Nós vamos ter a 4ª lição, iluminação espiritual do crente. A 5ª lição, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. 6ª, a condição do gentio sem Deus. 7ª, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. A 8ª, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A 9ª lição, olha que coisa interessante, o mistério da unidade revelado. 10ª, a intercessão pelos Efésios. A 11ª, 11, atributos da unidade da fé, que é humildade, mansidão e longanimidade. A 12ª lição, a conduta do crente em relação à família. E a 13ª e última, daqui 3 meses, meus irmãos, a batalha espiritual e as armas do crente. Por que eu estou falando para os irmãos esse sumário aqui das lições? Para que os irmãos não se antecedam, né, nas colocações ou nas perguntas acerca das outras lições. Fique tranquilo que nós vamos dissertar toda a carta de Paulo aos Efésios ao longo do trimestre, em nome de Jesus. Eu quero também aqui, irmãos, dar abertura, lembrando os irmãos, que essa epístola de Paulo aos Efésios, ela, sendo nessa lição, nesse trimestre, escrita pelo pastor e doutor, cadê o nome dele? O pastor Douglas Batista. Douglas Batista, esse pastor é líder da igreja da Assembleia de Deus Missão, lá do Distrito Federal no Brasil, em Brasília. Ok, meus irmãos? É um homem de Deus, um homem abalizado, ele é doutor em teologia, licenciado em filosofia, além de muitos anos de servo de Deus e também de experiência ministerial e teológica. Então nós estamos aqui galardoados por Deus com mais um trimestre em nome de Jesus. A lição de número 1 tem por título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Eu quero pedir ao presbítero Marcelo que inicie aqui, fazendo juntamente com todos nós, a leitura do texto áureo. Amém? E também a leitura da verdade prática. Amém. Então vamos lá, meus irmãos. Quem puder, pegue aí a sua revista, lição de número 1, né? Texto áureo. Para quem não tem a revista, pode acompanhar, que está na carta do apóstolo Paulo, né? Logicamente em Efésios, capítulo de número 1, e o versículo de número 2, que diz assim, olha, a vós, graça e paz,
da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, né, que é a verdade que nós temos que praticá-la todos os dias, nos diz assim, olha, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Então aí nós estamos introduzindo a lição de número 1. Nós também temos aqui, irmãos, a leitura bíblica em classe. Essa leitura bíblica em classe, eu sei que os irmãos não estão com as suas revistas em mãos, né? Mas os irmãos que estão recebendo o PDF, se faz necessário que os irmãos estudem a lição durante a semana e se segue, ok? Para que no dia da aula, da live, seja aula presencial ou através da transmissão da live, os irmãos já estejam inteirados sobre toda a lição. Então, os irmãos podem observar que há uma leitura diária antes da leitura bíblica em classe. Essa leitura diária é que os irmãos têm a interação de toda a lição. Mas nós temos também a leitura bíblica em classe, que é a leitura oficial da aula de hoje. Eu quero pedir ao evangelista George que faça essa leitura bíblica em classe com todos nós. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Também Atos, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Versículo 2: Disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram falar, os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Meus irmãos, nós temos um objetivo geral na lição de hoje, que o tema do objetivo geral é mostrar o propósito divino da epístola aos Efésios. Os irmãos sabem que os irmãos de Éfeso, a cidade de Éfeso, dava esse título, os Efésios, que eram os moradores da cidade de Éfeso. Também nós temos objetivos específicos em cada tópico. Nós temos 3 tópicos hoje para serem ministrados aqui. O primeiro tópico nós vamos apresentar a autoria e a data da epístola. Então, esse primeiro tópico, evangelista e presbítero, é um tópico bem histórico, né? Sim. É um tópico histórico que nós vamos estar aprendendo quem é o autor, né? Quem é que escreveu essa epístola, a data aproximada dessa epístola. No segundo tópico, nós vamos identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, que é o tema da lição de hoje. Carta aos destinatários, né? Carta aos Efésios é uma saudação a quem foi destinada essas cartas. E o terceiro tópico, nós vamos explicitar ou explicar o propósito da escrita e a mensagem contida nessa epístola. Então, como eu disse no início, irmãos, é uma aula introdutória, fazendo um resumo geral, ok? De toda a carta de Paulo aos Efésios, explicando aos irmãos o que será ministrado durante todo o trimestre, em resumo, mas principalmente a saudação. Esse que é um dos pontos para que nós devemos frisar aqui hoje, a saudação que Paulo oficiava aos irmãos que recebiam as cartas a quem eram endereçadas. Muito bem, nós temos, irmãos, antes de iniciarmos, eu fiz uma anotação aqui sobre o significado de Éfeso, desejável, né? O nome Éfeso significa desejável, que era o nome da cidade. Outra coisa interessante é que a carta de Paulo aos Efésios, nós temos que uma coisa que nós devemos enfatizar, e nós vamos ver aqui no primeiro subtítulo, no primeiro tópico, nós vamos aprender autoridade, é sobre a questão do nome dele. Né? Nós vamos ver essa questão porque nós temos pregado muitos anos isso aí. E alguém ensinou errado, e eu sempre falo, erva daninha cresce em qualquer tipo de terra, eu nunca vi. A Bíblia fala uma coisa e nós pregamos outra.
Por isso que é importante não ouvir, é bom ler a palavra de Deus. Mas nós vamos iniciar com a introdução, que diz assim, logo após a introdução, como que nós vamos fazer aqui? Eu tive a graça de Deus de ter esses dois companheiros, esses dois irmãos aqui. O presbítero Marcelo é líder de missões da nossa igreja sede e também professor da escola dominical aqui na sede. Né? Eu tenho a graça de ter o evangelista George, que também é líder, né, de missões ali da nossa subsede na Baixa da Banheira, aqui em Portugal, da nossa subsede, da nossa igreja aqui na Baixa da Banheira, e também professor de escola dominical há muitos anos, que serve a Deus. Então, o Espírito Santo colocou em meu coração de convidar esses dois homens para nós três cabeças, né, reveladas pelo Espírito Santo. Eu creio que vai ser de grande aprendizado aos irmãos, primeiro para nós aqui, e também para quem está recebendo essa mensagem ou essa live, seja ela em direto, ao vivo, ou seja ela depois de gravada. Muito bem. Mas eu achei interessante, irmãos, esse primeiro ponto aqui da introdução, que diz assim: a Epístola aos Efésios é denominada a coroa dos escritos de Paulo, e ainda também é chamada a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Então vamos observar. Então o que nós vamos tratar hoje nessa lição é especificamente esse tema. É o que eu disse aos irmãos, que o comentário que os irmãos fizerem aí, as perguntas que os senhores fizerem, que as senhoras fizerem, devem ser endereçadas dentro dessa lição. Outra coisa interessante é que nessa lição, o que nós vamos estudar? Nós vamos estudar, presbítero evangelista, os aspectos introdutórios, repetindo, e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar aqui, a adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Então é sobre esse assunto que a lição de hoje nós vamos aprender, revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então segure-se aí, prepare-se aí. Será que tem alguém vivo aí? Será que alguém pode dar glória a Deus? Será que vocês vão conseguir suportar o que Deus tem para revelar para nós? Eu tenho certeza que sim, porque é isso que o Espírito Santo quer. O primeiro tópico, autoria e data, presbítero Marcelo. Eu gostaria de passar ao presbítero Marcelo para que ele explicite aqui o primeiro subtítulo do primeiro tópico, autoria e data, que é a autoria. Presbítero Marcelo. Amém. Então aqui o primeiro subtítulo, o primeiro título aqui, autoria e data, subtítulo 1, autoria. Vamos ler aqui então. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Paulo, apóstolo de Cristo, conforme Efésios 1:1, a parte A do versículo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo. Em hebraico, Saulo significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Então nós vemos aqui na autoria, né? Ao lermos a carta de Efésios, nós não temos dúvida, né, de que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Quando nós regressamos um pouco aí, alguns livros atrás, né, nós vamos ver que lá em Atos, capítulo de número 28, quando Paulo já estando em Roma, né, por causa da pregação do evangelho, ele é preso. E quando preso, a Bíblia vai nos dizer lá em Atos 28 que ele fica um tempo ali em Cesareia, não é isso? Exato. E depois de Cesareia ele retorna para Jerusalém para cumprir o que nós chamamos de prisão domiciliar. E ali preso, o apóstolo Paulo, então, ele escreve esta carta, ele endereça esta carta, né, aos crentes lá de Éfeso, né? E nós vamos entender pela história que Éfeso era a segunda maior cidade, né, do Império Romano. Então Paulo escreve esta carta aqui para os irmãos de Éfeso, né, a fim de aprofundar o conhecimento daqueles irmãos que agora estava abalado pela prisão do apóstolo. Então Paulo precisava ali, né, recompor as energias daqueles irmãos, portanto ele é o autor dessa carta, ele escreve esta carta. E como que nós podemos ver, né, que foi realmente Paulo que escreveu esta carta? Ora, logo na saudação inicial, Efésios capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então ele já deixa claro. Nós podemos ver também no capítulo de número 3 e o versículo de número 1 de Éfeso, que ele diz: olha, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, mais uma vez, Paulo cita a sua prisão.
nós podemos ver um pouco mais à frente também, Efésios capítulo 4, os irmãos vão acompanhando na sua Bíblia aí, também. Efésios capítulo de número 4, versículo 1, diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Eu quem? Paulo, o preso do Senhor, que, como eu já disse, estava cumprindo prisão domiciliar em Roma. E para finalizar, então, no capítulo de número 6, no versículo de número 20, ele diz, olha, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Tá bem? Então está aqui a Bíblia, né? O apóstolo Paulo nos deixa claro aqui que a autoria desta carta, desta epístola, é do apóstolo Paulo, né? Há quem diga, né? Há quem queira contradizer esta verdade, dizendo que Paulo, né, tinha 2 nomes, era Saulo, e depois mudou de nome, né? Enfim. Então, mas Paulo deixa claro aqui, e o nosso comentarista aqui, o pastor Douglas, também deixa claro aqui, né, que Paulo, por ter dupla cidadania, então ele não mudou de nome, né? Ele tinha 2 nomes, né? Paulo e Saulo. Portanto, é a mesma pessoa, derrubando por terra aí toda e qualquer discussão acerca da autoria desta epístola fantástica que vai muito nos ensinar nesse trimestre. Que maravilha. Então, irmãos, vejam bem explicitado, provado aqui, biblicamente, historicamente também, que o autor dessa epístola é mesmo Saulo ou Paulo. Amém? Eu gostaria também de dar a oportunidade ao evangelista, se ele tem algum adendo a fazer sobre esta colocação da autoria aqui, sobre Saulo e Paulo. O nosso companheiro pode ficar à vontade. Nós notamos bastante nos dias de hoje, como o pastor nos falou, foram vários ensinos e pregações dirigidas a que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, né? Isso a gente já ouviu várias vezes no altar e em pregações do tempo que estamos vivendo aí no Evangelho. Mas nós vemos aí como o presbítero Marcelo disse, né? Que no hebraico é Saulo, né? E no nome romano, latim é Paulo. Então a gente vê aí uma mudança até mesmo para a escrita do médico Lucas, né? Quando ele colocou aí a importância do trabalho de Paulo exercido pelo Espírito Santo e o significado também, porque a gente está na escola bíblica e sabemos que não é apenas letras que nós trazemos, mas também podemos aplicar através aí de uma palavra. A gente vê que o nome de Saulo significa solicitado. A gente percebe que Saulo é aquele que entende do Pentateuco, é um rabino, é um cara mega estudado, sabe várias línguas, e alguém solicitado por quem? Por Jesus. Mas mesmo que foi solicitado, ele se tornou pequeno, que é o significado de Paulo, né? A gente vê que Saulo é o solicitado, no significado da escrita hebraica, e Paulo no significado de pequeno da escrita romana. Então algo interessante. Solicitado para ser pequeno. Verdade. Solicitado para ser pequeno. A gente já leva aí uma colocação aí para os nossos dias, uma revelação de Deus. A gente consegue entender que por mais inteligentes que sejamos, por mais capacitados que sejamos, não digo quando estamos a favor da obra de Cristo, porque claro que nós vamos buscar aí o conhecimento, o entendimento da palavra sempre, mas eu digo mesmo, até mesmo de forma errônea. Tem várias pessoas aí nos estudos acadêmicos aprendendo de várias questões do direito, vamos colocar aí, faculdades, né, que são exercidas nos dias de hoje, e que o próprio Cristo escolhe. Eu lembrei, professor, pastor Rosélio, quando você falou na faculdade, de Jesus escolher pessoas capacitadas, pessoas formadas, né? Pessoas que são advogados, pessoas que são formadas em medicina, e Deus coloca, né, em certos lugares para poder exercer a obra de Deus. E a gente vê que quando Deus pega essas pessoas para poder capacitar no meio cristão, eles se tornam pequenos. Exatamente. Eles não pegam sua credencial para poder se subjugar altos, mas se tornam pequenos em Cristo Jesus. Mas claro que a sua formação é muito importante. E a de Paulo é assim, eu vejo o próprio Cristo do céu olhando para Paulo e falando assim, ó, é este o vaso escolhido da minha obra. Alguém que tem capacitação, alguém que sabe todas as línguas, que eu vou botar lá onde Pedro não pode ir, lá onde Tiago não pode ir, lá onde os demais discípulos não podem ir.
Então a gente vê aí a sabedoria do nosso Cristo para poder prover a obra missionária. Glória a Deus. E Paulo se tornando pequeno, vendo a sua pequenez diante daquele que está sentado no trono. Amém? Muito bem, vamos abrir Atos, capítulo, para nós fecharmos aqui, mostrando e provando, para nós irmos já para o segundo subtítulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, eu quero pedir o presbítero evangelista, Atos, capítulo 23, versículo 6, e também Atos, capítulo de número 21, anteriormente, né? Atos 21, 39 e Atos 23, verso 6. O senhor achou? O senhor pode achar 21, verso 39, por favor. 21, o senhor 23, 6 primeiro, por favor. Então aqui, ó. Sim. Atos 23, 6 diz assim: E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança, ressurreição dos mortos, sou julgado. Olha, ele era fariseu, irmão. Ele era fariseu, filho de fariseu. Você imagina quem era esse homem. Agora, olha Atos, capítulo 21, verso 39, evangelista. Eu sou judeu de Tarso, da Cilícia, cidadão de uma cidade insigne. Agora, porém, peço-te, permite-me falar ao povo. Importante, né? Amém? 21, 39, outra versão. Aí, outra versão? 21, 39, na verdade sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouca. Célebre. Insigne, cidade não insigne ou não insigne? Não pouca, cidade célebre. Insigne, ou seja, não pouco célebre, ou seja, cidade muito importante. Eu até anotei aqui que a cidade de origem desse homem era um centro cultural e universitário. Paulo era poliglota, conforme o evangelista disse, e o presbítero tinha comentado também, ele era da tribo de Benjamim, linhagem de Saul, não era qualquer um, não. Era o quinto homem mais sábio da época. E o próprio Senhor Jesus, quando chama ele para que ele pudesse ter o ministério, esse que nós estamos falando, é o autor da Epístola aos Efésios. Quando fala para ele, eu vou te mostrar o quanto te importa sofrer pelo meu nome, mas você vai ser usado para falar para reis. Será que nós teríamos linguagem, né, para falar para rei? Né? Olha a linguagem que Paulo faz nas suas defesas. Não é normal um homem falar daquele jeito. Então, irmãos, aqui está a prova, né, que o autor da Epístola aos Efésios é o apóstolo Paulo e também o Saulo judeu, né, para os judeus, e o Paulo para os romanos. Dupla cidadania, como foi dito aqui. Muito bem, vamos continuar. Então, os irmãos, eu creio que entenderam. Os irmãos que tiverem perguntas nesse primeiro subtítulo ou colocação, os irmãos vão escrevendo. O presbítero aqui, o evangelista, estão olhando suas perguntas para nós irmos respondendo. Conforme for surgindo, companheiros, os senhores podem citar, pode fazer o sinal, parar e a gente vai respondendo na medida possível. Se nós não tivermos a resposta, nós vamos orar e Deus vai dar a resposta. Tá, irmão? Ninguém sabe tudo, mas nós vamos buscar a resposta para você. O segundo subtítulo do primeiro tópico, autoria e data, é a assinatura apostólica. Nós vamos iniciar o comentário com o evangelista George. Assinatura apostólica, primeiro tópico e também o segundo subtítulo. Consegue chegar lá? Enquanto ele vai chegando aqui, então, meus irmãos, nós terminamos aqui sobre a autoria e nós temos nesse primeiro tópico, nós temos 4 subtítulos. O primeiro foi já dito pelo presbítero, e o evangelista também comentou. O segundo é a assinatura apostólica. O terceiro, uma epístola da prisão. E a quarta, sobre a data dessa epístola. Evangelista. Sim. Ponto 2. Assinatura apostólica. Eu busquei aqui um detalhe. Vocês querem que leia? Fique à vontade. Que diz assim, talvez alguns não tenham revisto. Diz assim, nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, com a ressalva pela vontade de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 1. Isto é, não escolhido por homens. Né? Um assunto puxa o outro, né? Um assunto puxa o outro. No versículo 1 aqui da Epístola aos Efésios, a gente vê aqui Paulo escrevendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo, olha, eu considero assim, pastor, algo interessante, por alguém não se envergonhar do seu nome. Sim. Sofrendo cadeias, sofrendo perseguições, sofrendo injúrias,
discórdia do poder executivo, né, das autoridades da época, também, né? Mas pegou o seu momento difícil, o seu momento complicado, o seu momento que ele estava aprisionado, como o presbítero Marcelo já colocou, e escreve: Paulo, sem vergonha de colocar, sem nenhuma demagogia de colocar o seu nome, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo de Jesus Cristo. Mas não se auto-exaltando, porque depois da Bíblia ele já disse: pela vontade de Deus. Então, assim, sou pastor, sou evangelista, sou presbítero, sou escolhido por Deus, mas pela vontade de Deus, pela misericórdia. A gente já vê a pequenez do homem, dele escrever uma epístola com todo o artifício que ele tinha, com toda a sua inteligência e sabedoria da época, claro, poliglota, a formação que ele tinha. Ele se coloca como servo na escrita, porque ele coloca: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Aleluia, mas não pela minha vontade, não pela vontade do homem, não pela vontade daqueles que me instruiu, mas pela vontade de Deus. De Jesus. Né? É algo interessante aí nesse início aí desse tópico, e é isso que eu tenho a colocar. Muito bem. E eu quero também, o presidente Marcelo com certeza tem algum adendo a fazer, algum comentário dentro desse segundo subtítulo. Sim, essa lição irmãos, não perca nenhum dia desta aula, irmãos. Essa lição é riquíssima para a igreja do Senhor Jesus, né? É uma carta assim fabulosa que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, e que fala profundamente. Já ouvindo aqui o evangelista Geórgio, né? Nós já sentimos aqui a presença do Espírito Santo falando que nós não somos nada, irmãos, né? Se não for Deus nos chamar, João disse isso na certa feita, né? Olha, ninguém pode receber nada se do céu não for dado. Irmãos, isso é glorioso, irmãos. É isso que nós temos que aprender com esta palavra, né? Com este ensino que o Espírito Santo nos dá nesta noite. Apenas fazer aqui um adendo bem breve aqui, né? Paulo começa, como citou aqui o evangelista Geórgio, Paulo começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Irmãos, há quem ouse, né, ler isso aqui e ainda indagar ou questionar a ponto de dizer que Paulo, talvez, com essa escrita, estava sendo arrogante, né? Dizendo: olha, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, né? Quando, na verdade, irmão, se nós pegarmos para lermos a Bíblia e entendermos qual é o propósito, né, daquilo que Deus quer falar conosco, nós vamos entender que em nenhum momento Paulo aqui, ele quis sobressair sobre ninguém, né? Até porque, irmãos, né, se nós formos observar aqui este primeiro parágrafo aqui, a parte A, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ele continua dizendo, pela vontade de Deus, nós vamos entender que é totalmente ao contrário. E eu me lembrei aqui quando o evangelista Geórgio dizia, estava aqui explanando aqui, que eu tive um pastor que ele dizia assim: crente é como rabo de cavalo, cresce para baixo, né? Cresce para baixo. E é bem verdade, irmãos. Eu quero, apenas para corroborar essa verdade aqui já dita pelo evangelista, eu quero aqui ler com os irmãos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 1, que diz assim, ó: que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Irmão, sabe o que Paulo estava dizendo aqui, quando ele diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo? Paulo estava usando aqui a palavra hiperetes, né? Ou hiperetes, né? Que era comparável aos escravos, né? Que naquela época ficavam nos galés, né? Que ficavam no compartimento mais inferior apenas para remar, sem exposição à luz do sol. Ou seja, quando Paulo diz aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, parafraseando para nós entender aqui, ele está dizendo assim: eu sou escravo, eu sou servo, eu sou menor, fui chamado para servir, né? Então é isso que Paulo quer dizer aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E Paulo, ele é um homem tão sábio, irmãos, que ele vai mais à frente dizer, né? Ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no mesmo capítulo 4, no versículo de número 9, né? Diz-nos assim, olha: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolo, nos pôs por último.
Olha, quem quer ser nós fomos, por último, como condenado à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Irmãos, e há quem diga, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas hoje nós temos apóstolo, isso, apóstolo. Irmão, apóstolo, irmãos, né? É aquele que sofre em prol do reino. Apóstolo é o menor, é o chamado para servir, né? É exposto aqui, como Paulo diz, escândalo para o mundo, né? Então essa é a grande verdade aqui quando Paulo diz, Paulo, apóstolo de Cristo, ou seja, o menor, o chamado para servir, aquele que serve de escândalo para o mundo. Né? Então é essa a verdade que o apóstolo Paulo quis nos dizer aqui neste tópico aqui. Glória a Deus. Enquanto, irmãos, o presbítero estava ali citando 1 Coríntios 4, eu e o evangelista aqui nos olhamos, porque ontem nós tivemos a live da aula do curso de missionário, que toda segunda-feira temos pelo Facebook da FAIETAD, da nossa faculdade. E explicitamente nós estávamos falando sobre esse tema. E eu fiz o desafio, quem quer ser apóstolo aí? Quem quer ser apóstolo? Tem que ser considerado como lixo do mundo, como é a sua tradução? Fala o quê? Escória do universo. Não é nem lixo do mundo, escória de todos, é escória do universo inteiro. Ó, espetáculo para os anjos, para os homens, né? Você viu aquilo? Olha só a tradução. O próprio texto está dizendo em 1 Coríntios 4 aí. A escória é algo os anjos e para os homens. A escória é algo insignificante. Então, quem está afim aí de ser apóstolo, quer ter título, agora vamos lembrar que lá na frente nós vamos aprender. Os dons ministeriais são existentes, existem. Ok, irmãos? Uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres. 1 Coríntios, Efésios capítulo 4, verso 11. Então isso é bíblico, é verdade. A chamada do apostolado é para aquele que é para plantar a igreja onde o evangelho não chegou. Ok, irmãos? Agora, essa chamada não é uma chamada de vanglória para receber tapinha nas costas, não. É chicote, é morte, é sangue. Isso que é ser apóstolo. Então, muito bem, meus irmãos, vamos dar continuidade. Eu até lembrei aqui que a questão da assinatura apostólica desse segundo subtítulo do primeiro tópico está na ênfase da frase pela vontade de Deus, como já foi dito aqui. É a vontade de Deus. Não é a vontade dos homens, já foi falado. Não adianta jeitinho, né? Não tem jeitinho, não tem nada. Não tem, olha, me coloca aí porque eu sou filho de pastor. Dá uma moral aí. Daí, ó, eu tenho costa quente. Não tem uma cunha, né? Não tem uma cunha aí para abrir, não. Que isso? Ó, pela vontade de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Efésios capítulo 1, verso 1, Colossenses 1 e 1, 1 e 2 Timóteo capítulo 1, verso 1, Gálatas capítulo 1, versículo 1, ainda fala, não da parte dos homens. Então é pela vontade de Deus e não da parte de homem algum. Muito bem, essa é a assinatura. Tem jeitinho, né, pastor? Eu já observei bastante ministérios falidos por causa desse jeitinho, por causa dessa situação que a pessoa quer um título, quer isso, quer aquilo, e você não vê o ministério fluir, né, na importância. Não é vontade de Deus? Não é vontade de Deus, porque quando Deus levanta, não tem outra. Ninguém abate. Ninguém tira. O tempo de Deus pode demorar um pouquinho na vida daqueles que estão almejando, mas só quando chega o tempo de Deus é para permanecer para sempre. Para mim, demorou 25 anos. 25 anos para começar. Agora que eu estou começando. 25 anos para a promessa ministerial se cumprir. 25 anos. Estou começando meu ministério agora, com quase 40 anos. É agora que está começando. Então, meus irmãos, assim que se assinava. Nós somos melhores que Moisés? Moisés demorou quanto tempo? 40. Eu ainda estou ganhando de Moisés ainda. E Davi recebeu o óleo na cabeça lá, que tomou? Só 3 anos depois. Só pancada. Então, meus irmãos, vejam bem que para este homem de Deus fazer essa assinatura, Paulo apóstolo, ele sabia do que está falando. Em final de Gálatas, ele diz assim aos Gálatas, da igreja da Galácia, ele diz assim, ninguém me incomode. Ninguém me incomode porque eu trago sobre mim as marcas de Cristo. Então, irmãos, só pode ter essa autoridade. Veja que existe diferença, tá, entre orgulho, soberba ou egocentrismo ou egoísmo. Existe diferença entre a autoridade. A assinatura de Paulo apostólica era a autoridade divina. Muito bem. Terceiro subtítulo, uma epístola da prisão. Olha, irmãos, antes de nós entrarmos nessa questão da epístola da prisão, eu lembrei aqui que o presbítero até já fez menção aqui de vários textos, Paulo explicitando na autoria de quem era Paulo e onde ele estava quando a epístola foi escrita. A gente tem que lembrar que existiam cartas da prisão.
Mas houve algumas classificações das epístolas de Paulo. Só para os irmãos terem um conhecimento, Paulo escreveu epístolas escatológicas acerca do futuro, acerca de profecias. Por exemplo, 1ª e 2ª Tessalonicenses são epístolas escatológicas. Ele escreveu epístolas sobre salvação, soteriológicas, como carta de Paulo aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e também aos Gálatas. E ele escreveu cartas também pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, carta para ministério, para liderança pastoral. E aí sim ele escreveu cartas da prisão. Onde ele estava? Ele estava em Roma, preso em Roma. Nós vamos ver aqui agora. Olha só, ele escreveu 4 cartas. A primeira aos Efésios, a segunda aos Filipenses, a terceira aos Colossenses e a 4ª carta a Filemon, um servo de Deus, um homem muito rico, um homem de muita autoridade, que vocês têm aí, nós temos nas nossas Bíblias, você também tem na sua Bíblia, carta de Paulo a Filemon. Apenas um capítulo, ele explicitando para esse moço algo muito importante acerca de Onésimo, mas isso é outro assunto que nós vamos ver lá em outra epístola. Então nós observamos cartas da prisão. Vamos lá, presbítero Marcelo, vamos iniciar então o terceiro subtítulo. A epístola foi escrita em período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Foi isso mesmo, presbítero? Sim, sim. Como já foi dito aqui, né, esse terceiro subtópico aqui, praticamente nós já falamos eles nos tópicos anteriores, né? Mas se os irmãos pegarem aí, né, por exemplo, como já disse aqui o pastor Rosélio, se os irmãos pegarem aí, como ele já disse, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Esta verdade aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 1, vai ver que Paulo estava preso, né? Quando ele escreveu aqui Efésios, capítulo 3, versículo de número 1. O senhor achou, pastor? Sim, sim. Pode ler, por gentileza? Efésios 3, versículo 1. Isso. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Exatamente. Ele escreveu também em prisão a carta aos Filipenses, né? Capítulo de número 1 e o versículo de número 17 também nos diz isso. Filipenses, capítulo de número 1, versículo 17. Deixe-me ver aqui. Sim. 1,17. 1,17, sim. Achou? Achei. Achou? Pode ler? Sim, a minha tradução é um pouco diferente, né? Vamos lá. E aqueles por rivalidade, não sinceramente, julgando com isso acrescentar sofrimento às minhas prisões. E aqueles por rivalidade, não sinceramente, julgando com isso acrescentar sofrimento às minhas prisões. Exatamente. Muito bem. Então também, lá em Colossenses, né, no capítulo de número 4 e o versículo de número 18, ele também fala desta prisão, como ele escreveu Colossenses também em prisão. Esta verdade está escrita no versículo 18 do capítulo de número 4, quando diz: saudação de minha mão. Olha aí, é como se ele estivesse dizendo, ó, a próprio punho, eu, Paulo, estou escrevendo. Então assim, ó, saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. E ele escreveu também, né, como nós já dissemos aqui, Filemon. Esta verdade está lá no versículo 9 de Filemon. Pastor Rosélio, por gentileza. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora, prisioneiro de Jesus Cristo. Amém. Então tá aí, irmãos, mais do que comprovado, através da Bíblia, as 4 cartas que Paulo escreveu em prisão, estando em Roma, né? Como disse ali, como o nosso pastor bem leu, já nos fins dos dias, né? Já velhinho, avançado em idade, Paulo escreve aí estas 4 cartas, então, para que nós possamos delas usufruir e ser edificados nestes dias atuais. Que maravilha, né, meus irmãos? Tem a adenda a fazer? A carta da prisão? Não, a gente vê a riqueza dessa carta de não só ela, mas também as demais epístolas, né? Que são banhadas em sangue, em dor, em sofrimento. Sim. Epístolas essas que foram inspiradas pelo ministério do Espírito Santo, né, colocada aos nossos corações, e a gente hoje tem que dar aí uma importância muito grande a todas essas escritas. A gente vê isso desde o Velho Testamento, que foi pela dor que homens escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, para trazer ao nosso coração a palavra de Deus. Eu me lembrei aqui de Jeremias. Jeremias foi açoitado, foi esbofeteado, foi humilhado, foi chamado de mentiroso, mas pediu a Baruque para poder, o
escriba, se eu estiver errado, os irmãos me corrigem, assim. para poder aí escrever o que se estava passando, para compilar o que se estava passando. Então a gente vê a riqueza dessas epístolas também. O apóstolo Paulo está sendo açoitado, preso com algemas, mas não abriu mão de poder escrever aquilo que o Espírito Santo estava revelando ao coração dele. Eu tenho até uma colocação aí para aqueles que estão nos ouvindo, que, claro, que estamos passando aí um momento difícil. Então, estamos na dor, estamos na dificuldade, estamos às vezes até na perseguição, no sofrimento, na angústia, estamos no nosso quarto a chorar, mas nós não devemos esquecer de manter a nossa prioridade espiritual. O apóstolo Paulo, ele continuou com a sua prioridade espiritual, lembrando de Deus e lembrando dos santos que tinham que ouvir a palavra. Então nós também, como servos do Senhor, podemos estar aí em dificuldade de reunir, em dificuldade de se aproximar dos irmãos em um culto presencial, mas não devemos esquecer que temos uma live, que temos o nosso cantinho do quarto para poder orar, que temos a nossa boca para poder pedir ao Senhor para abençoar os irmãos. Então nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que maravilha, né, meus irmãos? Então os irmãos observem que o apóstolo Paulo me fez lembrar aqui, o evangelista presbítero comentando, de como que ele tinha dito para a igreja, ele disse, olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa não. Veja a preocupação dele. Qual seria a sua preocupação se o senhor, se a senhora, se você tivesse preso? Né? Alguns iam preocupar, vou preocupar comigo. Eu vou preocupar com a minha família. Paulo tinha um ministério. Ele tinha dito que a igreja era como se filhos que ele tinha gerado. Ele disse, eu estou sentindo dor de parto por causa de vocês. Então a preocupação dele era com a edificação da igreja. Era com o objetivo da edificação da igreja. O que está acontecendo com a igreja? Eu até anotei algo aqui, antes de nós entrarmos aqui, sobre a questão de algumas expressões em destaque em toda essa epístola. Por exemplo, mistério em Cristo, graça, salvação, riqueza, igreja, unidade, vida, armadura. São expressões das preocupações de Paulo na prisão acerca dos crentes em Éfeso. Como ele estava preocupado. Ele se preocupava com a igreja e o plano de salvação. Ele preocupava em provar que a origem da igreja era divina. Porque nós vamos ver daqui a pouco como que era essa cidade. Como que era a igreja de Éfeso, estava no meio do trono de Satanás. Então não era qualquer lugar. Então ele tinha que, eu estou sentindo a presença de Deus. Ele falava sobre a ressurreição espiritual, a exaltação do salvo, para animar os crentes, para edificar os crentes, para renovar os crentes. Ele falava acerca de salvação pela fé e não pelas obras. Ele falava que os gentios estavam incluídos no propósito de Deus, porque quantos crentes ali de Éfeso estava pensativo, o presbítero evangelista, dizendo, por eu não ser judeu, então não estou incluso na família de Deus. E Paulo preocupado na prisão, cheio de ferida, todo machucado. Lucas de vez em quando ia lá naquela prisão marretina visitar ele. Inclusive meu sonho é visitar esses lugares aqui, as catacumbas de Roma, a cidade construída por barco de Roma onde os crentes se escondiam, né? Claro que eu quero Israel, mas eu quero conhecer as catacumbas de Roma. Então imagine, irmãos, a preocupação dele. Ele preocupava em lembrar os crentes que não existia barreira entre judeu e gentil. Ele lembrava que a igreja recebia mistérios e revelações de Deus. Ele orava por eles, por amor de Cristo. Paulo, ele enfatizava a questão da unidade, que inclusive a unidade é o tema dessa epístola. Então veja então, para os irmãos terem ideia, nesse primeiro tópico aí, a epístola da prisão tinha todas esses pormenores, esses aspectos que Paulo estava preocupado com a igreja. A pergunta que fica essa noite, qual é a sua preocupação com você que é a igreja? Com a sua casa como igreja? E com os seus irmãos em Cristo como igreja local ou igreja universal? Qual é a sua preocupação? Qual é a sua, o que a senhora, o que você está apresentando para melhoria e para aperfeiçoamento no corpo de Cristo? Então Paulo, ele dividiu a epístola aos Efésios, colocando Cristo como cabeça e a igreja como corpo. E falando que o corpo tem que ser unido. Porque o corpo o que é? São membros interdependentes. A mão precisa do pé, o pé da mão. Paulo preocupado, porque no seio da igreja tinha pessoas gentios e pessoas judias. Entendeu? Pessoas que traziam um bojo da sua cultura espiritual, da sua cultura cultural como ser humano, antropológica, pensamentos e sentimentos do meio que veio.
Então imagine quanta divisão que existia no meio deles. E Paulo, preocupado com a igreja se dividir, ele escreveu essa epístola. Agora veja bem, irmãos, o quarto subtítulo e último, data. Pode fazer colocação, presbítero? Só uma colocação, só para o senhor me permite. Sim. Enquanto o evangelista Geórgio e o pastor Rosélio estavam discorrendo aqui, me vem à mente aqui. Eu estava a perguntar, nós também, de uma certa forma, não estamos presos nesses dias? Sim ou não? Preso, tem que ter preso no Senhor. Estamos presos por causa da situação da Covid-19, muitas pessoas não podem sair de sua casa, estão presos. Forte, né? E esse tempo que você que estão em casa, o que estamos fazendo? Paulo se preocupava. Falou assim, olha, eu estou aqui preso, mas eu me preocupo com o reino. Será que nesse tempo que estamos em casa, privados de muitas vezes sair de casa, estamos preocupados com o reino? Ou estamos em pânico e vai acabar e vai... E Paulo não. Paulo estava em paz, né? Sabendo quem tinha vocacionado para essa guerra. Então fica aí essa dica para nós aqui nesta noite. Que coisa maravilhosa. Quem é que eu tinha citado em Epístola da Prisão? Foi o senhor que começou? Foi quem que citou? Foi eu. Então, o nosso presbítero Marcelo, quarto subtítulo sobre a data. Presbítero Marcelo. Vamos aqui então. Data. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar, né? Como nós já bem citamos aqui, por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61, 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como o seu portador, né? Então aqui nós também já discorremos bastante sobre essa passagem aqui, né? Esse subtítulo, sobre a data, né? Que está aí então datada entre, esta carta está datada aí conforme 28 de Atos dos Apóstolos, entre 60, 61, 62 depois de Cristo, quando Paulo já estava aí nos seus fins dos dias aí, escreveu esta carta. E Tíquico, né? Era o portador de Efésios, não somente de Efésios, mas também de Colossenses, né? Aproveitando a deixa aqui, que elas são chamadas, né, cartas irmãs, né? Porque elas foram escritas em prisão, como nós já dissemos aqui, então elas diz a mesma coisa, quase a mesma coisa, né? Efésios e Colossenses. E Tíquico é o portador dessas 2 cartas, tanto de Efésios quanto de Colossenses, é Tíquico que é o portador desta carta. E Onésimo, né? É o companheiro de Tíquico nas viagens a qual ele estava portando estas cartas aí, né? E então é isso, irmãos. Foi datada aí no ano 60, 61, 62 depois de Cristo, esta carta aí, segundo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, tá bem? Muito bem. Alguma coisa a mais? Não. Muito bem, então, esse quarto subtítulo, meus irmãos, é um subtítulo informativo sobre uma data cronológica aproximada. Observe que todas as datas bíblicas, na área da cronologia bíblica, sempre serão aproximadas. Assim como a arqueologia, né? A arqueologia, ela busca de todas as formas, são datas aproximadas. Tanto a arqueologia bíblica quanto a arqueologia clássica são datas aproximadas. Tá muito bem. Agora vamos ao segundo tópico, meus irmãos. Ao segundo tópico. Então, nesse primeiro tópico, só a síntese, o resumo final desse primeiro tópico. O apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios e a sua data se dá por volta dos anos 61 a 62 depois de Cristo, durante a prisão que ele estava em Roma. É o primeiro tópico em que aprendemos. Irmãos, nós só estamos no primeiro tópico, na lição introdutória. Uma lição introdutória que tem por tema, qual o tema da lição? Saudação aos destinatários. Tá, irmão? Nós não estamos nem no capítulo 1, gente. Nós não estamos nem no capítulo 1 ainda. Então vamos lá, vamos avançar. Eita, glória a Deus. Segundo tópico, destinatários. Então nós vamos ter aqui nesse destinatários também 4 subtítulos. O primeiro subtítulo fala sobre a cidade de Éfeso. Eu vou estar lendo para os irmãos essa primeira parte, depois os nossos companheiros também vão explicitar, mas vou estar lendo aqui esse primeiro subtítulo, que é bem parte histórica também, ok? Fundada por volta, a cidade de Éfeso, é o primeiro subtítulo. Fundada por volta do ano 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Aí está então a resposta para quem quer saber aonde hoje se localiza geograficamente a antiga Éfeso. Inclusive, irmãos,
Existem ainda ruínas da cidade de Éfeso. Vocês também devem estar estudando. Estude aí, você puxar no YouTube ou no Google, você encontra lá informações, ok? E também vai encontrar arqueólogos, bons arqueólogos bíblicos, ok? Procure arqueólogos bíblicos falando acerca das ruínas, ok? Da cidade de Éfeso. Vai ter mais informações para vocês aí. Era uma cidade litorânea, ou seja, próxima, literalmente, tinha um porto, tá? Era ligada ao litoral, ao mar, tinha um porto, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, olha só, Forte, com né? colunas trabalhadas ambos os lados, dos dois lados. A cidade era riquíssima, gente. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes, ou seja, 500 mil de pessoas naquele... Hoje é muita gente, uma cidade de porte médio, ter 500 mil pessoas. Imagine naquele tempo, há 2.000 anos atrás, uma cidade com 500 mil de habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo da época, né? Com capacidade para 25 mil espectadores. Ainda hoje esse anfiteatro existe lá, está lá. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre animais e homens. Eu fiz uma anotação aqui sobre a cidade, lembrando aqui que essa cidade de Éfeso, era uma das maiores cidades do Império Romano e ela era a capital, tá, de uma província chamada Ásia Menor. Vamos tirar essa dúvida aqui, né? Porque hoje, quando se fala no contexto atual, no contexto odiano sobre Ásia, nós já pensamos no continente asiático, né? Sim, só que quando o irmão lê a Ásia na Bíblia, não tem nada a ver com isso, né, presbítero? Pode falar. Até porque ela era uma metrópole, né, pertencente ao Império Romano, né? Éfeso, nesse tempo aqui, como eu disse, era uma cidade que ficava aproximadamente aí 240 quilômetros aí próximo de Atenas, na Grécia, e pertencia, né, ao Império Romano, que chegou aí a ter no seu auge, né, como já citou aqui o pastor Rosélio, já chegou aí a ter uma população aí aproximadamente de 500 mil pessoas. É gente, irmãos, né? E como disse aqui, né, hoje é correspondente à Turquia, né? E Éfeso ficava situada na costa ocidental, né? Que hoje, como já dissemos aqui, pertence à Turquia. Era uma cidade, irmãos, de grande comércio. Havia em Éfeso, né, um grande porto, né? E nesse porto de Éfeso, segundo os historiadores, né, se nós buscarmos na história secular, o porto de Éfeso era um porto onde desciam ali as principais mercadorias que circulavam pelo mundo naquela época. Era recebida no porto de Éfeso, ou seja, era uma cidade, né, muito miscígena, né? Havia ali todo tipo de pessoas, todo tipo de adeptos a outras religiões, né? Era uma cidade muito miscígena, ou seja, tinha muitas raças porque pessoas desembarcavam ali devido de todos os lugares do mundo, exatamente, devido ao porto ali, né, que tinha ali na cidade de Éfeso. E era uma cidade também de forte comércio. Imagina, uma cidade, como já bem citou aqui o pastor Rosélio, de 500 mil habitantes. Imagina, era uma baita de uma cidade. Era uma estrutura fantástica, né? E é nesta cidade, é neste cenário, né, que nós vamos ver posteriormente, que era o centro, né, da deusa Diana, né, da adoração. A cidade estava envolta à adoração à deusa Diana, né, o Artemis. Então, é nesse cenário, né, é nesse cenário que o apóstolo Paulo, é nesse cenário aí que o apóstolo Paulo decide ganhar almas para Jesus. Aleluia. É nesse cenário que o apóstolo Paulo investe o seu ministério para o reino de Deus, tá bem? Então aí esse tópico é apenas um tópico informativo para os irmãos ficarem a par do contexto histórico que Paulo enfrentava, né, da realidade da cidade que Paulo enfrentava. Muito bem. Lembrando, os irmãos, que no capítulo 18, versículo 19, de Atos dos Apóstolos, Paulo teve na sua segunda viagem missionária, ele pregou alguns poucos dias em Éfeso. É bom lembrar isso aqui, porque ele teve lá na sua segunda viagem missionária, mas ele não ficou. Ele teve por um tempo, pregou numa sinagoga, mas não ficou. Atos 18, 21, ele se retirou. Não é isso? Porém, ele deixou lá Áquila e Priscila. E a própria Bíblia diz, né? Áquila e Priscila não é duas mulheres não, hein? Áquila era o marido e Priscila era a esposa, irmãos. Tá? Então era macho e fêmea. Tá bom, irmão?
Era um cabra macho e uma fêmea lá. Era uma mulher e um homem, um casal. Imagine, aquele homem é um homem de Deus, aquela mulher é mulher de Deus, que ficaram ali. Paulo deixou eles ali e foi. Depois Paulo voltou estrategicamente, nós vamos ver agora na sequência, no segundo subtítulo, Evangelista George, a religiosidade em Éfeso. Vamos lá? Diz assim: a cidade abrigava o templo de Artemis, Diana, deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Está aqui em Atos capítulo 19, versículo 27 ao 29. Agora você vê a missão. Não vou dizer impossível, porque o Espírito Santo está fazendo ali. Humanamente. Mas humanamente uma missão impossível, aos olhos humanos. Suicida, né? Suicida, porque é uma cidade rica. As ruas é pavimentada de mármore, então não é qualquer rua, não é qualquer lugar. Um local que o comércio está ali a desenvolver diariamente. Né? Eu até consigo ver vários turistas chegando naquele porto, e mercantes, e vendas, compras. Então a gente vê uma cidade aí em movimento constante, uma cidade rica. E o Espírito Santo escolhe essa cidade para poder evangelizar. Entendeu? A gente vê aqui a preocupação de Deus, não só nas áreas pobres, mas também nas áreas ricas. Sim. Por quê? A gente sabe qual é a dificuldade de evangelizar uma área de classe A. O próprio Jesus disse que é mais fácil passar um cabelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E outra, a gente vê a religiosidade do povo já voltar para essa Artemis, a Diana. Uma deusa englobada naquela cidade. Olha a igreja. Olha a cultura. E olha agora, algo ainda maior ainda, que eles viviam de quê? De vender esses nichos que eram aquelas caixas, templozinho, aqueles templozinhos miniaturas que colocava a imagem. Hoje tem muito. Meu Deus. Então eles desenvolviam isso. Aí Paulo vem agora com a pregação em Cristo Jesus e mexe na ferida de Satanás. Né? Mexe na caixa de marimbondo do cão. Entendeu? Então a gente vê a dificuldade. E quando eu estava lendo, o pastor, eu vi a importância que tem o Evangelho, o poder que tem o Evangelho. Então, Cristo está preocupado em ganhar pobre, rico, classe alta, não importa qual seja. Cristo vai estar lá para poder ganhar. Aleluia. Mesmo que teve essa dificuldade, mesmo que teve esses intempéries, essas situações complicadas, não foi impedido o ministério do Espírito Santo intervir dentro daquele lugar, entendeu? Mexeu com eles, mas a palavra prevaleceu. Prevaleceu, como sempre. Paulo foi preso, Paulo foi exaltado, mas continuou mandando para eles a revelação de Cristo Jesus. Muito bem, daqui a pouco o presbítero Marcelo vai dar um adendo aqui. Agora, lembrando uma outra coisa interessante, que eu até anotei aqui, que Artemis, né, é a deusa do amor também, sim, né? Sim. Entre os gregos, e Diana era dos romanos, mas era a mesma divindade da fertilidade. E o culto que era feito, né, tinha um grande templo da deusa Diana. Esse templo era uma das maravilhas do mundo antigo. E segundo a história, tinha vários pórticos, ou seja, como se fosse hoje kitnets. Sim. E tinha 120 prostitutas cultuais, a história diz. Essas prostitutas ficavam no templo para receber os adoradores de Diana. E a adoração que era feita a Diana, essa divindade da época, era a relação íntima diante do busto, diante da imagem. Troca de casais, swing, toda essa imoralidade sexual. Tá? Tudo isso acontecia. E a gente não tem tempo aqui para reportar, para puxar a linhagem histórica da Diana no Antigo Testamento, porque é ligada ao Antigo Testamento. Agora, interessante que, segundo eles, é a imagem que tinha caído de Júpiter, do céu. Olha só. E tinha caído do céu. E tinha vindo do espaço sideral. E eles diziam que ela era aquela que providenciava a fertilidade. Lá no Antigo Testamento, Israel chegou a adorar Baal, que era o deus da fertilidade. Lembra de Acera, poste ídolo? Né? Vem daquilo tudo ali. Mesmo demônio com feições diferentes, né? E o templo, agora vocês imaginam, eu estava lembrando que eu fiz uma anotação aqui, irmãos, e presbítero evangelista, de que essa cidade também tinha um culto ao corpo. Eles eram greco-romanos. Eles tinham influência helenística, né?
Os helênicos, o conhecimento filosófico de Sócrates, Platão e Aristóteles, introduzido por Alexandre Magno, que foi o imperador grego, e eles tinham também aquela questão do narcisismo, da beleza cultural do corpo, a beleza corporal. Imagine Paulo. Como que se desenha Paulo? Paulo não tinha aparecido em formosura. O apóstolo pequenininho, né? Alguém disse que ele era careca, olho de um olho, mancava de uma perna, com um monte de chibatada nas costas, arrebentado. Chega Paulo com a equipa pequenininha, irmãos. E balança a cidade, treme 500 mil habitantes com a poderosa pregação da palavra de Deus. Paulo não começou pregando a grandes multidões, não. Que tem pregador hoje em dia, que ele quer pregar grandes multidões. Começa, ele pegava o centro. Pode observar, Paulo ia nos centros. Estratégico. Ele tinha estratégia, ele ia nos centros dos lugares. Mas ele começava de pouco em pouco, quando pensava que não, espalhava a mensagem. Presbítero, faça mais um adendo à religiosidade em Éfeso. Apenas aqui para concluir aqui, né? Tudo isso, pegando um gancho aqui no que o evangelista Jorge disse logo no início aqui do seu comentário, que ele disse que era quase que uma missão suicida, né? E de fato é, irmãos, né? Olhando aqui o contexto histórico, realmente era quase que uma missão suicida, né? Eu quero ler um texto com os irmãos apenas para corroborar toda essa verdade já explícita aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 26 até o versículo de número 29, que diz assim, olha: e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazemos com as mãos. Não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. Então aqui, irmãos, apenas para corroborar com tudo que foi dito aqui, né, que a economia da cidade dependia desses milhares, quando Paulo, né, com seu poder, com a sua unção, com a sua graça, institui a igreja em Efésios e começa agora a dissipar o mal e a ganhar almas, tirar as almas do inferno e povoar o céu, diz os historiadores que quem diz isso é um tal de Demétrio, né? É um tal de Demétrio que faz todo esse alvoroço aqui, e há quem diga, né, que foi foi um discurso que ele fez durante um festival anual em adoração à deusa Diana, né? E nesse evento, onde tinha muita gente, ele se coloca de pé e dá esse discurso. Olha, este Paulo está pregando, parafraseando. Quase 40 mil pessoas. Quase 40 mil pessoas, exatamente. Parafraseando, ele estava dizendo assim, ó: se nós deixar esse camarada aí ficar pregando, ele vai fechar o nosso comércio, ele vai destruir... Irmãos, a palavra tem poder. Oh, glória a Deus. A palavra tem poder. Nós somos chamados, irmãos, para tirar as almas do inferno e povoar o céu. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Mas eu não sei pregar. O Espírito Santo é que convence. O seu papel, o meu papel, o nosso papel, a igreja, é pregar o Evangelho. Amém? É interessante que ele disse que quando eles aclamaram lá a Deus Diana, foi durante 2 horas. 2 horas. Louvando, e eu tava... Grande é Diana dos Efésios. Meu Deus, e eu tava aqui pensando aqui, às vezes... Vamos apertar um pouquinho, né? Às vezes tem pessoa que tá no culto, 1 hora que tá no culto, meu Deus, tem que jantar, tem que ir embora. Esse pregador já passou 10 minutos. Então, para você ver aí a adoração que eles tinham. Também nos dias de hoje, aí, pessoas que se devotam de forma terrível aos seus deuses, de joelho, em cima de arroz, em cima de caroço, não sei o que, se joga no fogo. E nós cristãos não temos essa força que essas pessoas fazem. Mas interessante, Evangelista, que quando era lá do erro, fazia. Fazia. Ficava até de madrugada, o forró, né? Macumba, no arrasta-pé, o forró e ainda ia trabalhar no outro dia. E com alegria. Os crentes, irmão, não conseguem. Eu não sei se é porque virou crente. Eu não sei, eu acho que não sei. É difícil, por isso que Hebreus fala que existem pessoas que era melhor que nem tivessem conhecido a fé. É duro, agora vocês me acham. Não mexe comigo, não. Tem gente que era melhor que não tivesse conhecido a fé, porque fica pior do que infiel. Meu Deus. Então, irmãos, veja só. Agora, ninguém pode negar, evangelista presbítero, que eles eram fiéis a Diana. Sim. Eles eram fiéis. Pelo culto que eles prestavam aí, era algo... Eles davam a vida por ela. Agora, irmãos, veja o poder da pregação do Evangelho. Gente, não precisava de muita gente. Precisava de muita gente. Mas a unção da palavra, a própria palavra faz o que tem que ser feito.
Irmão, não precisa forçar, não precisa enfeitar o pavão, porque ele já nasce enfeitado. Prega o evangelho. Jesus Cristo morreu na cruz, ressurgiu de entre os mortos, foi assunto aos céus, prometeu que vai voltar, perdoa pecados, é esse que é o evangelho. A igreja lá, a Assembleia de Deus lá da França, lá diz assim, verdade, vamos acordar, povo de Deus. Olha aí, ó. Escreveu ali. Aos irmãos da França lá, irmão Paulinho, Glória missionário a Deus. Paulinho, presbítero Hélito, Deus seja louvado. Glória a Deus. Mais comentários aí, presbítero? Tem mais algum comentário? Temos irmãos do Brasil aqui mandando a paz do Senhor. Quais são os nomes aí? Cíntia Trindade. Oh, glória a Deus. Cíntia Trindade, lá da cidade de Santa Ernestina, era minha ovelha. Oh, Paz do glória a Senhor, Deus. Cíntia, Olha aí, ó. Deus te abençoe. Tem aqui o presbítero Celso Santana. Oh, glória. Tem alguns irmãos aqui comentando. Que E maravilha. participando aqui e comendo a palavra de Deus. Maravilha. A irmã Elaine Silva também mandou. Lá da baixo da banheira, lá Da congregação, da nossa subsede. Lá da baixa da Que manhã. maravilha, Deus seja louvado. Muito bem, meus irmãos, vamos dar continuidade então a essa lição maravilhosa. Terceiro subtítulo do segundo tópico, destinatários. A igreja de Éfeso, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos, Atos capítulo 20, verso 31. Deixa eu lembrar aqui. Então, só recapitulando. Atos capítulo 18, Paulo teve lá, versículo 19, e depois versículo 21 ele se retirou pela primeira vez. Depois ele retorna lá, né? Ele volta lá no capítulo 19, versículo 1, na terceira viagem missionária dele, ele volta e ele encontra quantos crentes lá? O senhor pode me lembrar quantos crentes que ele encontrou lá, presbítero? 12, os 12 discípulos. 12 discípulos, 12, olha o 12 aí, olha os 12 aí, É ó. um mistério. 12. E quando Paulo falou, vocês conhecem o Espírito Santo? Nós nunca Não ouvimos ouvimos. falar. Agora, nós não podemos abrir mão, né? Eu não vou entrar em detalhe e falar nome de igreja aqui. Mas que o Apolo, ele era um grande pregador, ele era eloquente. Já pensou um batista eloquente? Mas ele era eloquente, é raro isso. Ele era eloquente. Agora, aquele Priscila, Apolo era um grande evangelista. Ele tinha dom de evangelista. Agora, sabe o que me chamou a atenção? Que Paulo não ficou com ciúme. Ah, vai bater, vai doer, vai doer. Apolo e Paulo não brigaram não, irmão. Eles não brigaram, olha, as ovelhas são minhas. Eu estou aqui pregando, Paulo, enquanto você está viajando, aquele Priscila está aqui, mas eu que sou pregador daqui. Não existe isso não. Aquele Priscila viram Apolo com toda aquela autoridade, chamou o pregador em particular e deu conselhos a ele mais acerca do caminho, acerca do evangelho. Se fosse outros pregadores de hoje, falar, não preciso ouvir vocês não, hein, casal? Seus velhos, não preciso ouvir vocês não. Eu já sou pregador, já sou doutor, tenho anel no pé, na mão, no olho, na boca, eu tenho um canudo, eu sou pregador eloquente, eu prego mesmo um prego grande. Comigo não tem esse negócio não, né? Eu sou um cara que nada, irmão. Apolo abaixou a cabeça e foi sentar na cadeira para aprender de quem sabia mais que ele, aquele Priscila. E quando Paulo chega, Paulo dá continuidade ao que Apolo tinha feito. Porque Apolo se retirou, porque ele era um pregador itinerante, avançou, Paulo, o apóstolo, chegou para plantar a igreja no capítulo 19, capítulo 20. Isso é visão do reino, né? Exato, irmão. Me arrepiei. Gente, eu não aguento essas coisas não, gente. Não aguento não. Como que a gente pode disputar quem é melhor e quem não é melhor? Não. Quem é maior e quem é? Jesus disse, quem quiser ser maior no reino tem que ser o quê? Tem que ser o menor, tem que ser como uma criança. Então observe que no reino de Deus, para o crescimento da igreja de Éfeso, Paulo, Apolo, Áquila, Priscila e outros mais servos de Deus, que como disse Paulo em uma epístola, não estão escritos aqui, mas está escrito no livro da vida, trabalharam com afinco servos e servas de Deus para o crescimento da igreja de Éfeso. Agora, vamos lá. Um plantou, Pode colocar. o outro regou, e o dono da obra Faz deu crescer. crescimento. Porque qual a função do apóstolo? É plantar. A função do evangelista é regar. Mas só Deus dá a fertilidade para o crescimento, Aleluia, gente. isso é forte. Olha só o que está escrito. Então, quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Atos 19, versículos 5 a 7. Em seguida, ele evangelizou os judeus na sinagoga por espaço de quantos meses aí? 3 meses. 3 meses. Inclusive, a escola de Tirano. Tá? É bom lembrar que teve um tal Tirano, que está em Atos dos Apóstolos, que cedeu o espaço para Paulo pregar, para Paulo ensinar. Isso é antigo, né, gente? Está aqui, olha só a continuidade. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado. Ó. Esse negócio de alugar salão para a igreja, isso é antigo. Está aqui, ó, Atos 19, verso 9. Ninguém inventou agora. Ninguém inventou. Então já aqui parece que já começou o negócio de alugar. Que antes era nas casas dos crentes, né? Exatamente. Já começou a alugar, porque não tinha. Isso aí é a prova dos desigrejados, né? Fala que não precisa. Quem é que disse? Olha aqui, ó. Tinha local sim, ele alugou um salão.
Só não botou placa porque não tinha. Então, senão eu botava a placa Igreja do Caminho, que esse era o nome dos crentes, Igreja do Caminho. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, a igreja crescia ou glória, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Áquila e Priscila, nós já citamos. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade, 1 Timóteo 1,3. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Deixa eu só lembrar algo aqui, como teólogo. Nesse período que a carta foi escrita a Éfeso, quem era o pastor era Timóteo, tá? Timóteo, era Timóteo que era o pastor lá, e Timóteo tinha 2 dons ministeriais. Ele era evangelista e pastor, isso é raro. Ele era evangelista e era pastor também de ovelha. Ele tinha esses 2 dons com ele. E ele foi treinado por Paulo desde 17 anos de idade. Caminhou com Paulo mais de 15 anos. Né? Quando ele chegou em Éfeso, ele teve um probleminha. Porque os crentes de Éfeso estavam desprezando a mocidade dele. E ser jovem naquele tempo, a 40 anos de idade, era jovem. Se eu chegasse lá para pastorear, meu filho, apanhava. Ainda hoje tem gente que chama só porque foi chamado para o ministério, não importa a idade. Se Deus te chamou, está chamado. Mas então olha aqui o que aconteceu. E o evangelista Jorge vai continuar aqui junto com o presbítero. Então quando ele chegou lá, a Bíblia deixa claro que ele plantou a igreja e a igreja teve crescimento. Aí você pode perguntar, pastor, mas esse negócio de lenço, hein? Esse negócio de avental, não posso rasgar a Bíblia. Está na Bíblia. Eu não posso rasgar a Bíblia. Mas comenta aí, evangelista. Depois o presbítero vai inclusive, com a igreja sendo ministrada pelo Espírito Santo através de curas, através de libertação, expulsão de demônios, alguns foram os sete filhos do sumo sacerdote, Sevas, que eles estavam vendo a proliferação do Espírito Santo, pronto, naquele lugar. Eles também quiseram expulsar demônios. Eles não tinham condições nenhuma, eles não têm contato nenhum com o Espírito Santo. E falam, pelo Deus, em nome de Jesus de Paulo, né? Eu vos repreendo, eu vos conjuro. Então os demônios olharam para eles e falaram assim, ó, Jesus a gente conhece, Paulo também, quem são vocês? Então me chibataram. E apanharam, ele ainda ficava pelado ainda. Arrancou a roupa deles e bateu nele. Para ver o efeito que o ministério de Deus e do Espírito Santo estava fazendo naquele lugar, que chamou a atenção dos demais que estavam de fora, achando que aquilo ali seria um simples treinamento ou algo do tipo. Mas quando eles viram que realmente tinha que ser o dom de Deus, que tinha que ser entregue pelo Espírito Santo de Deus, eles tomaram a surra aí dos demônios aí, passaram uma vergonha terrível que nem está aqui elaborada aqui na nossa lição. Muito bem. E presbítero, pode continuar também. Apenas aqui para finalizar aqui esse subtítulo aqui 3, né? A igreja em Éfeso. Os nossos irmãos aqui já explanaram muito bem aqui, mas eu quero aqui apenas fazer um breve comentário aqui. Nós entendemos aqui pelo teor, pelo conteúdo da carta de Paulo aos Efésios, que era uma igreja de crente. Isso. Era uma igreja de pessoas espirituais, era uma igreja baseada, pautada na doutrina, lógico, né? Tendo Paulo como pastor da igreja, puderam, né? Então era uma igreja pautada na doutrina, era uma igreja espiritual, era um povo crente, né? Então diz aqui Tomás de Aquino, o grande teólogo da Idade Média, sobre a carta aos Efésios, ele escreveu dizendo, olha, como não havia motivo de repreender a igreja de Éfeso, Paulo escreveu-lhes para consolá-los, né? Devido à sua prisão, então isso denota o alto nível espiritual dos irmãos. Mas para concluir aqui, irmãos, né? O que me deixa, não sei se essa seria a palavra correta, mas o que me deixa um pouco triste aqui nesse cenário, em toda essa situação, é que muitas vezes, né? Nós vimos aqui Apocalipse capítulo 2, né? E o versículo de número 4, que o tão famoso jargão meio cristão, que diz assim, né? Olha, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. E para quem que João escreve isso? Irmãos, depois de 30 anos, aproximadamente 30 anos depois de uma igreja ter por aproximadamente 3 anos pastor Paulo, por aproximadamente 1 ano e meio pastor Timóteo, que combateu Irineu, aqueles Alexandre Latueiro, que diz Paulo, que grandes males me causou, né? Então, assim, uma igreja espiritual, crente, que teve como pastor, homem como Paulo, como Timóteo, 30 anos depois, Deus vê a necessidade de falar, João, escreve uma carta para essa igreja dizendo, olha,
tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Irmão, muitas vezes nós ouvimos esta mensagem em cima dos nossos cultos, mas nós não vemos o contexto dela. Olha que igreja, o nível espiritual dessa igreja. É por isso que Deus cobra de nós hoje. Aí eu pergunto para você que está na sua casa, para mim, para nós aqui, né, o pastor Rosélio, o evangelista Geórgio, como está o nosso primeiro amor? Como nós estamos nos comportando diante de tudo isso que nós estamos vendo, né? Será que é para nós essa pergunta? Será que é para nós essa exortação? Tenho que deixar-te o primeiro amor? Então nós temos que rever a nossa conduta, a nossa moral cristã diante de Deus, para não sermos aí pegos de surpresa no dia do arrebatamento. Amém? Enquanto o presbítero aqui estava comentando, irmãos, eu estava aqui compartilhando com o evangelista, quero compartilhar com os senhores aqui um texto, presbítero, aqui de Atos dos Apóstolos, conforme como que Deus usou o ministério de Paulo naquele tempo, no capítulo 19, versículo de número 11. Abra sua Bíblia aí, meus irmãos em casa, abra sua Bíblia. Olha só, algo extraordinário acontecia. Porque, irmãos, para mim, irmãos, o evangelho é seguido de sinais. Porque aquela cidade era uma cidade totalmente ligada ao misticismo. Era ligada ao misticismo, ao satanismo da época, era ligada à feitiçaria. Tudo isso tinha naquela cidade, né? A religiosidade satânica que existia naquela cidade. Quantos feiticeiros tinha naquele lugar? Olha só, então, como que Deus podia então chamar a atenção daquele povo? Através de sinais, prodígios extraordinários. Que Deus usava então agora, mas só que são sinais e prodígios de verdade, não de mentira. Olha o que está escrito em Atos 19, versículo 11. E Deus, é Deus, gente. É isso que eu queria explicitar aqui. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O dom de maravilhas, gente, é além do que os dons de curar. Dom de maravilha é alguém não ter o olho e a gente orar e o olho aparecer. É alguém estar morto e ressuscitar. Isso é dom de maravilha. Dom de maravilha é alguém não ter uma perna e a perna aparecer, gente. Gente, coisas espantosas, maravilhosas. Jesus tinha que provar de que ele era mais poderoso que Diana. Diana, cura aí, Diana, que eu quero ver. Jesus curava. Isso chamou a atenção daquele povo. Olha o que está escrito no versículo 12 de Atos 19, 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam, não é se traziam, é isso que eu quero falar. Ninguém trazia os lenços e aventais para orar. Não era isso não. Tá, irmão? Ninguém trazia. Quem quiser fazer, faça, ok? Mas a Bíblia está dizendo que não era trazido, era levado. Irmão, se você tiver fé, leva meu paletó, eu não posso levar meu paletó, coloque em alguém. Coloca lá. Está na Bíblia. Ué, eu vou desfazer o que está na Bíblia? Agora, o que não pode, isso virar uma doutrina. Isso não pode virar uma doutrina. Um amuleto. Um amuleto, olha. Ai, esse é o terno, agora ungido do homem de Deus. Vou passar o terno e derrubar todo mundo. Não pode fazer. Ainda que derruba, mas não pode fazer todo mundo. Não pode virar doutrina. Agora, você não pode negar que Deus fez. Não. Se vocês negarem que Deus fez, então nós vamos ter que rasgar essa parte da Bíblia. Porque Deus fez. Levava, Paulo não podia ir, levava os lenços e aventais de Paulo. Ó, levavam do seu corpo aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles. E os demônios eram expulsos, irmão. Como que você pode negar uma coisa dessa? Só que eu quero enfatizar para quem está me ouvindo. Isso não é doutrina. Mas deixa eu te dar outro recado de Deus aqui. Não critica quem faz, não. Para com isso. Nós temos que parar com essas coisas. Nós temos que parar. Deus não te usa nisso. Dá glória a Deus. Deus não te usa você nisso. Não vai fazer não, viu, irmão? Porque Deus não vai fazer. Agora, se for um negócio de Deus, como que você pode negar? Se você olhar a Bíblia e olhar o que Deus mandava os profetas antigos, do Antigo Testamento fazer, você fala que era mandinga. Você não vai acreditar que Deus mandava fazer aquilo. Você não vai acreditar que Deus mandou o profeta Ezequiel cozinhar com um excremento de gente. Você não vai acreditar. E Deus mandou, olha, eu quero que você cozinha com fezes de gente. Você vai cozinhar. E o profeta falou, Senhor, por favor, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. E Deus teve misericórdia dele. Tá bom, você vai cozinhar então com fezes de animal, mas você vai ter que comer. Você vai acreditar nessas coisas? Está na Bíblia. E você vai olhar para Jacó, Deus falando para Jacó, pegando uma vara, corta a vara, raspa a vara, coloca diante aonde os animais fêmeas, que estava prenha, que estava grávida, que ia beber água. Conforme ela ia beber, ela ia ver aquilo tudo listrado, ela ia ganhar uns filhotinhos tudo listrado. E aí, isso é a mandinga? Ué, foi Deus que mandou fazer? Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. Se Deus mandar fazer, pode parecer loucura, mas foi Deus que mandou fazer. Só que não faça o que Deus não mandou. Não tenta fazer que nem Paulo, não, se não é de Deus.
Ó, irmão, leva aí os lenços avental. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Quero provar que tá na Bíblia. Não é doutrina. Porém, o nosso Deus pode fazer muito mais que isso aqui. O nosso Deus tem poder para fazer mais que Jesus disse. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Então, se Jesus disse, é possível. Então, nós estamos vendo aqui algo miraculoso. Agora, o versículo, capítulo 19, verso 19. Olha o milagre do que aconteceu na igreja de Éfeso, o presbítero evangelista. O que Deus fez através do ministério de Paulo. Nós temos que avançar, que a hora já foi. Versículo 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Já pensou, irmão? Pegaram os livros de magia, de feitiçaria, magia negra, e colocaram no centro da praça, fizeram uma pilha e botaram fogo. Isso é avivamento. Vamos avançar para o último subtítulo aqui? Saudação epistolar, presbítero, por favor. Deixa a hora depois. Saudação Só a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus, conforme 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular, destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, irmãos, aqui a saudação epistolar aqui do apóstolo Paulo, né? Oxalá que tivesse tempo aqui para nós discorrer aqui sobre graça e paz. Irmãos, apenas um comentário, já quero passar aqui para os nossos irmãos, porque o tempo já nos manda correr. Irmãos, muitas vezes eu quero chamar a atenção de você que está nos assistindo aí. Muitas vezes no final do culto nós temos aquilo que nós chamamos de bênção apostólica, né? E muitas vezes, irmão, é um momento que muitas pessoas estão distraídas, né? Estão olhando para o relógio. Irmão, você não sabe a importância da bênção apostólica na tua vida, né? O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo. Irmão, isso traz bênção sobre a tua vida, sobre a nossa vida, que nós não conseguimos mensurar o tamanho da bênção que tem na bênção apostólica. Então, a única mensagem que eu tenho aqui para você nesse tópico, para mim e para nós, é: se atente à bênção apostólica, irmãos. Fique mais atento e dê valor, porque tem grande valia a bênção apostólica. Amém? Muito bem. Isso da minha parte. Então Paulo, ele saudava com graça e paz. Graça, favor imerecido, a paz de Cristo, né? Então, meus irmãos, nós da Assembleia de Deus falamos a paz do Senhor, bem similar, a paz do Senhor Jesus. Então, graça e a paz do Senhor Jesus é bíblico também. Muito bem, o último tópico, terceiro e último tópico, propósito e mensagem. São apenas 2 subtítulos, os irmãos segurem aí. O propósito evangelista. O propósito dessa lição para nós, o senhor pode resumir, o senhor pode ler, conforme Deus colocar essa coração. O propósito. Aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outros de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Eu quero só deixar até aqui, pastor José, o senhor até leu aquele versículo em Atos capítulo 19, Sim. E realmente ela já traz aqui pra gente o conteúdo que está aí. Os feiticeiros, aqueles que viram que o poder do evangélico conseguiu romper e quebrar religiões deles, a crença deles, até mesmo deles queimar os seus livros de magia e largarem as suas religiões e irem a religião ao nosso Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Então o propósito busca atender as necessidades da igreja, fortalece a doutrina da salvação, enaltece a unidade da igreja, ok? Também mostra a vitória da igreja sobre o reino das trevas. Isso, né, todo o propósito do trimestre. A mensagem, presbítero, a mensagem que essa epístola nos traz nessa primeira lição. Então vamos aqui, a mensagem. A mensagem de Éfeso gira em torno de 2 temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos. 1. Consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, né, após a queda do homem,
Deus, ele nunca é pego de surpresa, né? Deus, ele nunca é pego de surpresa. Então, após a queda do homem lá no Éden, né? Deus já tinha um plano preparado para a humanidade, né? O sacrifício do seu Filho para resgatar a humanidade novamente. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. 3. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. 4. A revelação dos mistérios da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito Santo. Então, irmãos, esse último tópico aqui, a mensagem, né? A capa, como já disse aqui no início o pastor Rosélito, a capa da nossa revista já resume tudo aqui a mensagem desta carta de Éfeso. Quando nós vemos ali na carta, né, na capa da revista, nós vemos ali um rolo selado, né? Tem um rolo selado aí, que simboliza a carta, né? Tem um rolo selado. Então, nós vemos também aí que tem um selo vermelho, né? Esse selo vermelho aí que tem desenhado aí uma figura de um leão coroado, né? Nos mostra que a escolha divina foi de salvar o ser humano pelo sangue de Jesus. Glória. E que o leão é o leão da tribo de Judá, que consta lá em Apocalipse, capítulo 5, e o versículo de número 5. Então, nós vamos entender, né, nesta capa aí, que por meio de Cristo passamos a ser propriedades do Senhor. Sendo então o selo, o mistério do selo, sendo então selado pelo Espírito Santo. Aqui eu quero rapidamente, aqui apenas de repente tem alguma divergência de informação. Há quem diga, irmãos, né, os irmãos já bem devem ter ouvido isso, que quem recebe o batismo com o Espírito Santo é selado com o Espírito Santo. E isso não é verdade, né? Para ser selado com o Espírito Santo, não necessita ser batizado com o Espírito Santo. Lembrando que o selo do Espírito Santo eu recebo quando eu aceito a Jesus. Levantei a minha mão, criei, né? Aceitei a Jesus, ali eu sou selado com o Espírito Santo. Ou se não, vejamos, quando lá em Lucas capítulo 24, Jesus é morto, Jesus ali, Jesus é ressurreto, passa ali 40 dias dando instruções aos seus discípulos. Isso. Ele aparece ali no meio dos 12, os 12 trancafiados com medo da perseguição do Império Romano. Jesus aparece no meio dos 12 e fala assim, olha, paz esteja convosco. Daí dá algumas instruções e por fim ele fala, recebeis o Espírito Santo. Aí eu pergunto, eles foram batizados com o Espírito Santo? Não, ali era o selo. Eles estavam selados com o Espírito Santo, tá bem? Então ali para finalizar a nossa então o selo é que somos selados com o Espírito Santo, né? E a coroa de espinho nos lembra do sacrifício de Cristo Jesus que tomou o lugar de pecador, tá bem? Oh, glória a Deus. Meus irmãos, que lição maravilhosa. A lição primeira. Hoje só está esquentando as turbinas espirituais, viu? Vai decolar. É a primeira lição que nós temos, lição de número 1, carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Só lembrando os irmãos sobre esse selo do Espírito, a garantia. A garantia, o selo é a garantia de que Jesus vai voltar para buscar aquele que tiver selado. Exatamente. Jesus, quando vir buscar a sua igreja, só vai arrebatar a crente que tiver o Espírito Santo morando nele. Se você, a senhora ou o senhor for habitate do Espírito Santo, se o Espírito Santo habita em você, se tiver o óleo do Espírito, você vai ser arrebatado. Glória. É a garantia. E quando ele descer para buscar a igreja, somente os seus o verá. E aquele que tiver com o selo do Espírito, o Espírito Santo vai transformar o corpo para um corpo espiritual e os anjos vão te levar até o encontro do Senhor nos ares. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós hoje tivemos uma lição maravilhosa. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida dos meus companheiros, presbítero Marcelo, evangelista George, Deus seja louvado. Cada irmão que participou da live, seja aqui de Portugal, os membros da nossa igreja, outros irmãos de outras denominações, irmãos da Irlanda que talvez com certeza estão antenados aí, ligados aí, estão ligados na live, também os irmãos da França. Deus seja louvado pela voz também. Qual o nome? Pode falar. Pastor Flávio Nascimento, lá de Vila Flor, aqui de Portugal também. De Portugal. Está acompanhando a gente. Amém, pastor. Seja sempre bem-vindo no nosso meio. O pastor Flávio, do Rio de Janeiro, também disse que estava assistindo a gente. A irmã Zelma. Pode falar. Nossa irmã Lília.
Jaqueline Moura, paz do Senhor, mas Jaqueline, dá a paz do Senhor pro meu amigo Beto. Minha mãezinha também está assistindo aí, a paz do Senhor, mãe. A irmã Jéssica também. Tem muitos irmãos aqui comentando, dizendo que foram edificados aqui pelo ensino da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Olha, esse trio aqui, essa trindade deu certo, hein? Tem que ter unidade, né? Irmãos, essa aula está fluindo por causa da unidade que está aqui. O Espírito é o mesmo. Glória a Jesus. Né? O Senhor é o mesmo, a palavra é a mesma. E é um dos propósitos da lição. Um dos propósitos do nosso trimestre por inteiro, hoje iniciando a lição 1. A lição de número 2, se Deus assim permitir, na terça-feira que vem, fala sobre o tema, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Olha, tem muita coisa boa por aí vindo aí. Então, meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Nós, nesse momento, vamos estar orando a Deus para que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, ok? Para que o destino dessa epístola não seja somente os irmãos daquela província da Ásia Menor. Não era somente a igreja de Éfeso, eram as igrejas ao redor e ao derredor das cidades que eram ligadas a essa província, que era a Ásia Menor. Mas a cidade principal era Éfeso. Mas também para os tempos atuais. Essa carta de Paulo aos Efésios se torna uma carta contemporânea, se torna uma carta atual. Que o Espírito de Deus possa falar profundamente ao seu coração. Nós profetizamos aqui, irmãos, em o nome de Jesus, que a unidade do cabeça que é Cristo esteja na sua casa, esteja nos seus negócios, que a senhora, o Senhor e você seja edificado a cada dia, que a unidade do Espírito Santo, que o Espírito de Deus cele você continuamente a cada dia, e que o sangue de Cristo continue redimindo e perdoando seus pecados. Amém? Eu gostaria de pedir aqui o evangelista George, que vai estar orando a Deus nesse momento, e o presbítero Marcelo vai estar impetrando a bênção apostólica em o nome de Jesus. Senhor Deus amado e eterno Pai, neste momento, Senhor, eu quero orar por todos aqueles, Senhor, que estão visualizando, ó Pai eterno, esta live. Deus, que possam ser abençoados, ó Deus, que possam ser alcançados em suas casas. Deus, em nome de Jesus Cristo, continue prosperando, continue edificando, continue ensinando, estruturando, ó Pai, através da Tua Palavra. A Tua Palavra é a maior importância para nós, ó Deus. E nós acreditamos, Senhor, que é através dela que vidas serão mudadas, que vidas serão transformadas. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo, Senhor, que todas as pessoas que estão assistindo, aquelas que estão enfermas, aquelas que estão, ó Deus, em problemas de saúde, possam ser curadas em nome de Jesus. Deus, eu oro, Pai eterno, eu clamo, Senhor, por todos aqueles que estão acompanhando, tanto do Brasil, da França, da Irlanda, meu Deus, em Portugal, em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo, Pai, pelo poder que há em Cristo Jesus. Amém. Amém. Estenda as tuas mãos aí no teu lar. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Todos juntos vamos dizer... Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.